teve uma fala do novo ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, que está repercutindo aqui nas redes sociais. Tem muita gente falando, poxa, já querem acabar com o saque aniversário. É tão legal o saque aniversário. Outros falam assim, eu acho uma boa acabar com o saque aniversário. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele falou em propor a extinção do saque aniversário. Isso ele falou numa entrevista para o jornal Globo. Ele diz que isso desvirtua um pouco do caráter do FGTS, que é socorrer o trabalhador no momento de desemprego, quando ele realmente for demitido e precisar daquele dinheiro, e a pessoa poder sacar isso no aniversário para poder gastar, não tem o caráter do fundo. E acrescentou que essa e todas as demais medidas serão negociadas, inclusive com os empregadores. Ele falou assim, não há razão para temor, mas é uma área que todo mundo fica pensando, né? O que será? A reforma trabalhista vai ser revista, não vai? Eles já falaram em vários momentos que vai. E aí agora essa história do saque aniversário. Você acha que é uma boa realmente acabar com o saque aniversário, Josias? Não, não acho não, Fabíola. O FGTS pertence ao trabalhador. Então, a remuneração que o governo paga pelo dinheiro que é mantido lá no FGTS é uma remuneração que é inferior a, ao que o trabalhador pode obter com outros investimentos no sistema financeiro. Então, se o dinheiro é do trabalhador, você tem que criar fórmulas para que ele alcance esse dinheiro, para que ele apalpe, manuseie esse dinheiro o quanto antes. E é muito melhor que o dinheiro seja aplicado pelo seu dono do que pelo governo. Então tem aí uma discussão, porque o FGTS é utilizado, por exemplo, para no financiamento da casa própria, um pedaço disso vai para a construção de casas populares. Agora, não acho absurdo que o dono do dinheiro, que é o trabalhador, que tem o FGTS descontado do seu salário, que ele tenha acesso a esse dinheiro numa época em que todos estão passando por dificuldades financeiras. Você sacar um pedaço do seu FGTS no dia do seu aniversário parece razoável. E é uma providência muito arriscada essa que o ministro Luiz Marinho está preconizando, porque isso conspira contra o interesse do Lula, que é o de manter a sua popularidade. Então, não sei se o ministro vai conseguir fazer isto. Foi marcada para sexta-feira, Fabiola, uma reunião do Lula com os seus ministros, com todos os ministros. Aliás, o Lula hoje está despachando pela primeira vez no Palácio do Planalto. Foi feita aquela varredura. Até ontem nós conversávamos aqui numa entrevista, você participou, eu participei também com o ministro Flávio Dino, da Justiça, e ele nos disse que nada tinha sido encontrado na varredura que foi feita no Palácio do Planalto. O Josias está citando o Lula, tem a imagem dele, coloca pra gente aí, David. Ele está falando pela Isso. primeira vez aí, primeira reunião no Palácio do Planalto com o ministro das Relações. É a primeira imagem de Lula trabalhando no Isso. Palácio do Planalto. É interessante essa imagem. Foi publicada, inclusive, nas contas oficiais, e tem a agenda também do Lula hoje, que é tudo no Palácio, todas as reuniões no Palácio. Ele, nesse momento, Isso. saiu da reunião com o Alckmin, deve estar almoçando, e na sequência tem mais duas reuniões no Palácio, com o ministro das Comunicações, com a Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, e depois tem reunião no final da tarde ali com o Fernando Haddad. Então, acho que essa reunião ministerial, está lá o Lula agora no Palácio, já está tranquilo, não encontraram nenhuma escuta do Bolsonaro, e o presidente se sentiu à vontade para marcar a primeira reunião ministerial para sexta-feira. Acho que é uma oportunidade para que o presidente coloque uma certa ordem na casa, porque nesses primeiros dias os ministros deram declarações livremente e, sinceramente, passa uma ideia de uma certa balbúrdia, porque você tem, de um lado, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tentando fornecer ao mercado declarações responsáveis. E ele tem conseguido, a meu juízo. Olha, vamos manter os investimentos sociais, mas não vamos descuidar da responsabilidade fiscal. Está prometendo aí para o primeiro semestre um novo arcabouço fiscal. Está preocupado em acertar com o Lula até o final da semana cortes de gastos, supressão de estímulos
tributários concedidos aí a determinados setores da economia. Então, está fazendo ali o dever de casa dele. E, simultaneamente, você tem outros ministros, como o Luiz Marinho, falando em rever pontos da reforma trabalhista, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, dizendo que não tem nem déficit tributário, não existe déficit tributário, e falando em rever a reforma da Previdência, que foi aprovada no governo Bolsonaro. Todas essas mexidas, Fabiola, mexida na legislação trabalhista, mexida na reforma previdenciária, além de não ter muita justificativa, é preciso provar que isso seja necessário, isso implica na aprovação de emendas constitucionais, o que exigiria a obtenção de 3/5 dos votos dos deputados e dos senadores. O governo Lula não tem esses votos ainda. Aprovou lá a reforma, a emenda, a PEC da transição, mas o próprio Palácio do Planalto faz a soma de todos os votos que ele julga ter neste momento na Câmara e não tem os 308 votos ainda. Então você já tem que aprovar uma reforma tributária que é necessária e já foi prometida pelo Lula e com essa reforma o Fernando Haddad também está comprometido. Aí você adiciona a esse desafio da reforma tributária que os últimos governos não conseguiram aprovar, adiciona a esse desafio novos desafios de rever a reforma da Previdência, rever a reforma trabalhista. Não parece adequado. Fica a impressão de que não só o governo está sem rumo, como o governo começa a adotar ou a trilhar o rumo de uma crise. Então o ministro do Trabalho, precisa dar conta lá, por exemplo, de uma legislação que proteja esses trabalhadores de aplicativos que ficam entregando comida, ficam fazendo entregas e não tem grande proteção. Então tem uma legislação aí na área trabalhista que precisa mesmo ser aperfeiçoada. Agora, você falar em rever reforma trabalhista, falar em rever reforma previdenciária não parece adequado, Fabiola. Então, há uma certa desconexão de certos ministros, de alguns ministros, com a realidade, e talvez essa reunião ministerial sirva para dar um freio de arrumação, ou para agravar o quadro, né? Vamos ver o que é que o Lula vai fazer nessa reunião.